E aí, investidores, tudo bem com vocês? Quem fala é o Christian e hoje eu vou estar trazendo tudo para vocês sobre custódia remunerada ou aluguel de ações. Vem comigo. E em troca disso, eu gostaria que vocês passassem aqui no canal e se inscrevessem para estar me ajudando aí a crescer, que estou começando a minha jornada no YouTube. Bora pro vídeo. Como eu falei, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí sobre aluguel de ações, se vale a pena deixar suas ações para aluguel. Vou mostrar quanto que eu ganhei aí em menos de um mês alugando 400 ações de Sambi 11. Então, o que que é, afinal de contas, aluguel de ações? Nesse tipo de operação, os investidores eles vão, você que tem ações, por exemplo, você vai emprestar essas ações para outros investidores mediante uma taxa de aluguel. Também é chamado de custódia remunerada. Quem doa a ação, por exemplo, você que tem ação é chamado de doador. Geralmente, quem doa a ação é um investidor de longo prazo. É aquele investidor que não vai vender as suas ações no curto prazo. Não é aquelas pessoas que fazem day trade, por exemplo. Você não tem o interesse de se desfazer delas rapidamente. Já aqueles que pegam as ações para alugar, os tomadores, eles precisam dessas ações temporariamente, normalmente para realizar alguma estratégia específica no mercado. Eles compram as ações acreditando na queda do papel. Dessa forma, então eles pegam as ações emprestadas, vendem e tentam recomprar essas ações mais baratas para devolver para você. Por exemplo, quem tem um imóvel, se você tem uma casa, se você tem qualquer outra, uma propriedade e você aluga, é porque você tem aquele ativo parado. Ele está ali, está parado, sem você não está tendo remuneração nenhuma. Inclusive, às vezes você está tendo custos. Então, você tem uma rentabilidade limitada, apenas a valorização daquele ativo no futuro. A casa tende a valorizar, o terreno tende a valorizar. Então, você prefere optar pelo aluguel, já que você não tem a intenção de vender o imóvel. Você quer aumentar a sua rentabilidade. Quem não quer? Todos queremos aumentar nossa rentabilidade. Assim, quando você coloca os seus papéis para alugar, você está abrindo uma possibilidade para ganhar, para rentabilizar aquele ativo que está parado, por meio da taxa do aluguel que é cobrada do tomador. Assim, a gente consegue ganhar um dinheirinho aí, já que as ações estavam paradas, você não vai vender. Por que não? Mas afinal de contas, qual é o sentido de alguém alugar as nossas ações? Como eu falei antes, quem toma as ações emprestadas, eles têm um objetivo específico. Isso serve para eles fazerem as vendas a descoberto. Eles não têm essas ações. Na prática, você vende uma ação no mercado sem você tê-la na carteira. Para poder entregar os papéis que vendeu, o tomador as aluga. No caso, tipo assim, ele vai pegar as ações nossas. Por exemplo, alguém pegou as minhas 400 ações porque ele não tinha essas ações. Mas e como é que eles ganham dinheiro, afinal de contas? Normalmente, aquela pessoa que vende a descoberto faz isso quando tem uma perspectiva de queda no mercado, na queda daquela ação. Então, ele vende as ações antes de caírem por um determinado preço e recompra mais tarde, depois de já terem recuado a um preço mais baixo. Com isso, ele recompra essas ações e as entrega. Por exemplo, digamos assim que ele alugou 1.000 ações a R$ 30 cada ação. E um mês depois, quando essas ações estão a R$ 30, ele vendeu. Um mês depois, essas ações estão a 25. Ele as recompra novamente, essas 1.000 ações, por 25 mil, né? 1.000 ações por R$ 25 e as devolve. Ou seja, ele ganhou R$ 5.000. Só que é muito arriscado isso, né? Nem sempre isso vai dar certo. Imagina se isso sempre desse certo. Dessa forma, ele ganha dinheiro, porque ele embolsa essa diferença. Ele vendeu as ações por 30, comprou por 25 e devolveu as 1.000 ações, ficou com 5 mil no bolso. Simples, né? Mas afinal de contas, como eu coloco as minhas ações para alugar? Se você tem interesse em colocar suas ações para alugar, nem todas as corretoras elas têm essa opção. Por exemplo, eu estava na Nuinvest. Troquei agora pela Clear. Então, algumas vão ter a opção, a Clear tem essa opção. E por sinal, muito simples, eu vou estar mostrando depois na prática para vocês. Você vai ter que procurar lá a opção de custódia remunerada. Eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso. Inclusive, eu vou estar deixando aqui no card para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Quando você entrar lá na opção, você vai selecionar se você quer deixar todos os ativos disponíveis. E essa corretora ela vai ser uma intermediária entre o doador e os potenciais tomadores. No caso da Clear, é ela que coloca todas as taxas, é ela que faz todo o trabalho. A gente só fala assim,
quero colocar as ações para alugar. Então, a própria corretora vai enviar essas ofertas e a bolsa, a B3, ela vai concretizar esses negócios aí quando tem um interessado em alugar. Vocês estão gostando do conteúdo? Aqui no canto a gente tem um botão que, se vocês apertarem, vocês já vão poder se inscrever no meu canal. Estou tentando trazer um conteúdo de qualidade para cada um, para estar aprendendo cada vez mais, e eu conto com a ajuda de vocês. Não custa nada, faz uma diferença muito grande para mim. Quais ativos que eu posso estar alugando? No nosso caso aqui, pode colocar as ações, né, que a gente tem, também algumas cotas de fundos de investimentos imobiliários, mas afinal de contas existe risco. Quem toma as ações emprestadas, se por alguma razão essa pessoa não pagar a taxa de aluguel ao doador, ou a taxa de registro de operação, ou não devolver os papéis na data acertada. Esses são os riscos. Mas a Bolsa de Valores, ela estabeleceu um sistema de garantias para assegurar que todos os compromissos sejam honrados e eliminar a inadimplência. A B3 atua como contraparte central nas operações de aluguel. Então imagine assim, se isso pudesse correr o risco de você emprestar 1000 ações e a pessoa não te devolver. Não faria sentido emprestar as ações, não é mesmo? Então, dessa forma, isso significa que na prática cabe à B3 garantir a liquidação desses negócios, mesmo se algum dos envolvidos, seja o doador ou o tomador, ele não cumprir com suas obrigações ou pagamentos. Ou seja, é praticamente um risco zero. Vocês vão estar vendo que tem algumas outras características que vão estar impactando, mas risco da gente perder as ações, risco de qualquer coisa desse gênero não existe. Não tem como, né? Porque toda vez que alguém vai alugar as ações da gente, a B3 ela precisa de garantias. Essa pessoa não vai conseguir alugar 1000 ações, ela não tem garantia para honrar esses compromissos. Então a B3 usa aí como garantia vários ativos que os tomadores eles podem deixar como garantia. Não é preciso necessariamente ser dinheiro vivo. O total exigido é de 100% do valor dos ativos de operação de empréstimo. Mas e como é que funciona essa transferência? A partir do momento que você alugou as suas ações, a propriedade dessas ações é transferida temporariamente para o tomador. Ele vai ficar liberado aí para fazer o que quiser com essas ações, inclusive vendê-las, desde que ele as devolva ao doador na data e nas condições acertadas anteriormente. Feita a transferência, você vai perder o direito de votar em assembleias, pois imagine só, se você pudesse ter o direito e o tomador também, então uma ação renderia 2 votos. Então isso não faz sentido. Vai perder esse direito. Mas a grande maioria nem vota nas assembleias, é bem burocrático. Para mim não faz diferença nenhuma isso daqui. Mas e quanto à distribuição de dividendos? Pode ficar tranquilo, dividendos, JCP, qualquer tipo, bonificações também, elas vão ficar todas com você quando a ação voltar à tua carteira. Comente aqui embaixo se você já possui algum tipo de ação alugada, ação ou fundo alugado. Por exemplo, em bonificações também, grupamentos ou desdobramentos, por exemplo, o doador ele vai receber as ações alugadas com as quantidades ajustadas. No caso de uma subscrição, o sistema garante a possibilidade de o doador participar com as ações que ele tem direito. Para alugar as ações, o tomador precisa arcar com alguns custos. O doador, por sua vez, nós não temos custo nenhum para deixar os seus papéis disponíveis para empréstimo. Mas vai ter algumas taxas que a corretora vai cobrar quando cair esse valor do aluguel. Eu vou estar mostrando na prática para vocês lá na Clear. Quando cair, vai ter alguns descontos. Mas a gente sempre fica com uma margem de lucro. A corretora fica com uma margem grande? Fica com uma margem grande. Mas a gente também fica com um pequeno lucro. A gente tem alguns tipos de contratos, né? Temos contrato reversível ao doador, por exemplo, você define assim: eu quero alugar as minhas ações até daqui 1 mês, 2 meses. Então o doador ele vai poder encerrar, se você quiser encerrar, eu quero vender as minhas ações. Então eu preciso encerrar esse contrato, aguardar as ações retornarem para a minha conta e o tomador, por sua vez, ele vai pagar a taxa de aluguel proporcional ao período em que permaneceu com as ações. Também temos um contrato que ele é reversível ao tomador, aquele que tomou as ações de você. Ele pode finalizar o contrato independente da data de vencimento. Ele vai devolver as ações até 4 dias após a solicitação dele. Normalmente leva alguns dias, né, para até que a corretora faz essa intermediação aí. Temos o contrato reversível ao tomador e ao doador, para os dois, né? Ou seja, a qualquer momento os dois podem estar solicitando aí, encerrando o contrato antes do vencimento. Tem o vencimento fixo também. O doador e o tomador eles devem cumprir integralmente o período de vigência. Não tem como voltar atrás. Se alugou, vai ter que ficar assim. Quais as vantagens, desvantagens e riscos? Para os doadores, a grande vantagem está em rentabilizar a carteira, como se você estivesse ganhando dividendos, né, sobre aquela ação. E muitas pessoas nem consideram isso assim, nem levam a sério. Mas poxa, está entrando dinheiro aí que não tem risco nenhum.
Por que que não, né? Mesmo que é um valor pequeno. Por outro lado, enquanto o contrato estiver vigente, os papéis não vão poder ser acessados. Então, por exemplo, a ação subiu muito e você quer vender. Aí você não vai poder vender, você vai ter que esperar alguns dias até a ação voltar para tua carteira. Por isso que é importante comprar para segurar essas ações. Você não tem intenção de vendê-las mesmo que tenha uma alta explosiva assim. E já para quem toma as ações, o aluguel de ações ele vai permitir assim estratégias que possivelmente não seriam possíveis de outra forma. Então é uma forma de rentabilizar. Quem tem um conhecimento grande sobre isso, né, vai fazer aí suas previsões aí e com isso pode ter altos ganhos, mas também pode ter muito prejuízo. Quanto aos riscos para nós que somos os doadores, são limitados. Isso porque mesmo que o tomador não devolver as ações na data acertada, a B3 ela vai atuar aí, pode executar as garantias a para que a operação seja liquidada. É zero risco para nós. O risco é a gente não conseguir vender a ação porque ela está alugada. É o único risco. Mas se você não tem intenção de vender, então tem risco. Mas afinal de contas, e quanto que eu ganho? Depende. Cada ação ela vai ter uma taxa de aluguel, vai variar. Assim, algumas ações elas têm aluguel de 20, 30, 40% ao ano. Normalmente essas ações são ações que estão caindo muito, ou seja, eles alugam as ações, vendem elas e aguardam cair ainda mais. Aconteceu muito com IRB, Magalu e outras ações aí. Quando isso acontece, você ganha um aluguel muito grande, assim. Como a rentabilidade para quem está alugando é alta, então a procura está sendo grande para alugar, então sobe o valor do aluguel. Imagina ganhar 20, 30, 40% tendo essas ações em carteira. Por exemplo, na Clear, após você colocar as ações para alugar, ela mesma vai controlar essas taxas impostas. Então, eu não consegui definir, eu quero ganhar 10% ao ano das ações de Santander. Não, foi a própria Clear que colocou isso para mim. Bora ver na prática agora, vamos estar aí olhando na Clear. Bom, aqui estamos na Clear, então é muito simples para vocês aí colocarem as suas ações. Vocês vão vir aqui em produtos, renda variável, custódia remunerada. Ela vai explicar aqui, você vai apenas ver o contrato. Se você quiser dar uma lida em todo esse contrato aqui, o cálculo para calcular os valores financeiros da operação de empréstimo, ou seja, o montante a ser recebido pelo cliente, eles usam esse cálculo aqui. E a definição da taxa doadora, a taxa definida para o cliente doador será calculada utilizando como referência a taxa média doadora de mercado, que é divulgada diariamente pela B3 em seu site www.b3.com.br. O imposto de renda ele é regressivo, até 180 dias 22,5%, entre 181 dias e 360 20%, além de um ano aí 17,5% e acima de 720 dias 15%. Ele é regressivo retido na fonte. Aqui eles colocam também, se você emprestar uma posição, o doador ele tem que estar ciente de que, caso queira realizar uma solicitação de liquidação antecipada, total ou parcial, você precisa ter noção de que elas vão demorar aí até 3 dias úteis para estar de volta em sua carteira. Bom, pessoal, aqui a gente tem, então, eu tinha colocado as minhas ações do Santander, coloquei todas as ações para alugar, mas só as do Santander foram alugadas. A gente tem, então, no dia 24/5, eu recebi aí do banco de títulos R$ 21 pelas ações que estavam alugadas, 400 ações do Santander. Imposto de renda 4,72 e a corretora aí ficou com 10,57. Vamos fazer um cálculo para ver quanto que sobrou para mim. 21 menos 4. Aqui eu ganhei R$ 5,71. Lembrando que faziam poucos dias que eu tinha colocado essas ações aqui para alugar. Deveria estar fazendo aí 10, 20 dias, uma coisa assim. Nem isso, eu acho. Não chegou a dar tanto tempo assim. Pode parecer pouco esse 5,71, mas é um dinheiro que, se eu não colocasse as ações para alugar, eu não estaria recebendo, sabe? E é uma quantia pequena. São apenas 400 ações. E lembrando que a gente tem um desconto gigantesco, né? Um quarto da remuneração praticamente vai para o governo. Então, só ali já não teria problema, por exemplo, se fosse 50-50, 50% a corretora ficar com 50% e eu com 50%. E aqui, daí, alguns dias depois, acho que 10 dias depois, a gente teve mais um crédito de 9,93, 2,23 aí de imposto de renda, menos R$ 5. Vamos fazer a conta. Então aí, em poucos dias que eu deixei, eu ganhei R$ 8,04. Vocês podem achar isso muito pouco, mas como eu falei, eu prefiro muito mais ganhar R$ 8 do que não estar ganhando nada. Se eu for deixar as minhas ações paradas na minha carteira sem rentabilizar, por que não ganhar esses R$ 8? Esses R$ 8 aí não foi menos de 25 dias por aí, uma coisa assim. Então imagine se eu consigo alugar aí as minhas 1.000 ações de Caixa Seguridade, eu tenho mais 800 ações de Transmissão Paulista. Vai somando isso, no longo prazo, é possível que talvez a gente ganhe aí R$ 100, R$ 50 por mês.
tá vindo do nada, limpo, sem prejuízo algum, entendem? Então é uma opção bem importante que algumas corretoras possuem e vale muito a pena você estar colocando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal para estar me incentivando aí a trazer mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê até a próxima.